estão hoje, como é que vocês amanheceram, que todo mundo esteja bem, todo mundo em paz, que isso é o que é mais importante. E hoje, na nossa aula de história que eu trago para vocês, nós vamos estar falando sobre o primeiro reinado. Vocês vão estar pegando o livro de vocês e vão estar abrindo na página 67 e vocês vão estar me acompanhando nessa leitura e nessa explicação. Vou trazer algumas informações importantes que tratam sobre esse assunto, que ela explica o que significa o primeiro reinado, o que foi o primeiro reinado. Então, vocês lembram que a independência do Brasil se deu em 7 de setembro de 1822. Então, quem foi que deu o grito de independência foi Dom Pedro, às margens do Riacho Ipiranga, e aí ele deu o grito de independência ou morte. E a partir de então, do ano de 1822 até o ano de 1831, o Brasil ele passa a ser uma monarquia, que aí, até então, Dom Pedro, conhecido como Dom Pedro, ele passa a ser chamado Dom Pedro I, passou a ser aclamado como o primeiro imperador do Brasil. Esse período, desse reinado dele, o reinado de Dom Pedro, ele foi até de 1822 a de 1831, foi o período que ele governou. Então, segundo alguns historiadores, diz que esse momento, de governo não foram momentos conturbados, não foram momentos assim tão fáceis. Por quê? Porque tinham alguns revoltosos, alguns donos de algumas províncias, que eles estavam, que eram comandadas algumas províncias por alguns portugueses, eles estavam revoltosos, estavam insatisfeitos com a independência do Brasil. Mas enfim, eu vou lendo o livro e vocês vão acompanhando a leitura e eu vou explicando passo a passo, ponto por ponto. Com a independência, que foi no ano de 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e aí ele recebe o título de Dom Pedro I. O período que ele permaneceu no poder foi de 1822 a 1831 e recebeu o nome de primeiro reinado. Então, esse foi o primeiro reinado, depois a gente tiver segundo reinado, depois a gente nós tivemos o período regencial e assim por diante, que vocês vão ver a cada assunto. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o primeiro reinado, que foi de 1822 a 1831, que foi o primeiro imperador, foi Dom Pedro I. E aí o primeiro reinado foi um momento bastante conturbado, marcado, por exemplo, pela insatisfação de algumas províncias que eram comandadas por algumas tropas portuguesas e não aceitavam a independência, além da oposição política interna. Agora, por que eu pergunto? Porque já com essa questão de independência, o Brasil já tinha se tornado independente, mas para ser totalmente independente ele ainda precisava dar um outro passo. Qual seria esse outro passo? Ele era independente, mas ele ainda era uma monarquia. Totalmente livre, ele passaria a ser totalmente livre quando ele estivesse totalmente desamarrado de Portugal. Como o país agora ele passa a ser república, quando ele passasse a ser totalmente uma república, ele com certeza teria desfeito todos os laços com os portugueses, porque até então ele ainda era uma monarquia. A gente sabe que monarquia, o poder passa de pai para filho e, consequentemente, quando chegasse o outro reinado, o outro quem ia governar seria o filho de Dom Pedro I. Então, ainda o poder estaria nas mãos de quem? Estaria no poder da família real portuguesa. Então, o Brasil, ele ainda não era totalmente independente, ele já tinha dado um passo. Com certeza, foi um passo bem largo, muitos anos, do ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, imagine, mais de 300 anos para ele dar esse passo de independência, porque foi no ano de 1822, mas já foi um bom passo. E aí, em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. Constituição é um conjunto de leis que regem um país. Então, tem uma Constituição, tem umas leis. As leis, hoje nós temos a Constituição Federal, que ela é do ano de 1888, ela é de 88, e aí são leis, que elas regem, elas ditam, que o que é certo, o que é errado. Então, nós temos a Constituição Federal.
E aí vem. Essa assembleia era composta por ricos proprietários de terra e grandes comerciantes. Então são pessoas influentes que faziam parte dessa assembleia, que se reuniam e, né, e decidiam quais leis, né, quais leis iam reger a esse país. Então, faziam parte quem? Proprietários de terras e grandes comerciantes. Durante a elaboração da primeira Constituição, que foi no ano de 1823, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Então, eles tentaram, né, dizer que qual era o poder do imperador, eles tentavam limitar, né, dizer que Dom Pedro tinha um limite diante dos seus poderes. E aí ele não concordou, claro, desfez a Assembleia e escolheu pessoas de sua inteira confiança para elaborar uma nova Constituição. Porque imagine, ele sendo aclamado imperador do país, reúne uma Assembleia e nessa Assembleia as pessoas limitam ele com relação às ordens que deveriam, às leis que deveriam ser cumpridas no país, e ele não ia concordar. E aí ele, né, reúne novas pessoas para uma nova Assembleia. Para elaborar, na verdade, uma nova Assembleia para uma nova Constituição, elaboração de uma nova Constituição. Em 1824 foi imposta por Dom Pedro a toda a população. Ela ficou pronta e aí depois no ano seguinte, ela foi imposta por Dom Pedro a toda a população. Quando a Constituição é imposta por uma pessoa apenas, dizemos que foi outorgada. Quando ela é discutida e representada pela população, dizemos que a Constituição foi promulgada. Então, ela foi construída, essa Constituição, e ela foi imposta, dizer, vocês têm que cumprir, foi de goela abaixo, e as pessoas tiveram que cumprir, tinham que cumprir. Então, que ela foi outorgada por ele. Mas quando ela é promulgada, como existe, né, ela tem a população representantes, né, como a população representa, e ela é promulgada, que não foi o caso da Constituição, que foi estabelecida por Dom Pedro. Hoje a gente já tem a nossa nova Constituição, que ela é de 88, que é lá até hoje, né? E essa aí foi a antiga, que foi a de Dom Pedro. De lá para cá tiveram outras. E aí tem a nossa hoje, que é a Constituição Federal, que é a de 88. A Constituição de 1824 estabelecia que a monarquia hereditária como sistema de governo, e nem estabelecia que tinha uma monarquia, né, hereditária, o poder passaria de pai para filho, que nas eleições só poderiam votar homens livres e com renda determinada, excluindo o voto das mulheres, homens livres e pobres e os escravos. Então, nem as mulheres poderiam votar, né, nem os escravos poderiam votar, nem os homens livres e pobres. Então, somente quem votaria? Os ricos comerciantes, fazendeiros, as pessoas que para eles era interessante. Então, para ele era interessante que essas pessoas ficassem a favor dele, porque se a gente parar para pensar, né, os escravos, as mulheres faziam parte também, né, as pessoas livres, né, um número considerável. Então, para eles não era interessante. Então, só as pessoas que fossem interessante para eles, né, de alguma forma, de forma financeira. O voto aberto, sem ser secreto, então eles poderiam fazer o quê? Com o voto aberto, eles poderiam manipular as pessoas. Hoje não, hoje as pessoas elas não podem ser manipuladas e é crime. E a lei não, a pessoa poderia ser manipulada, né, para que votasse. Então, era um voto aberto. 4 poderes: executivo, exercido pelo imperador e seus ministros, o legislativo, que seria exercido pelos deputados e senadores, e o judiciário, formado pelos juízes escolhidos pelo imperador. E o moderador, que era exercido pelo imperador, que controla todos os outros poderes. Então, ele controlava todos os outros poderes acima. A existência do poder moderador gerou muita insatisfação, porque concentrava todo o poder nas mãos do imperador. Então, todo o poder estava todos nas mãos do imperador. Muitos brasileiros ficaram descontentes com as atitudes autoritárias do imperador nessa época. E aí foi criada uma confederação do Equador. A revolta iniciada em Pernambuco já estava revoltoso há muito tempo, mas que foi se espalhando por várias províncias no norte e no nordeste do país, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A Confederação do Equador recebeu esse nome porque algumas províncias se situavam próximas à linha do Equador. Então, já muitas revoltas, muitas províncias estavam
revoltadas com toda a situação, né, do imperador. Os objetivos da revolta era a convocação de uma nova Assembleia para a elaboração de uma nova Constituição, formação de um governo independente na região, acabar com o tráfico dos escravos e diminuir a interferência do governo central nas províncias. E aí o líder do movimento foi o Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, nome bem conhecido, que contou com a ajuda de outros nomes importantes como Cipriano Barata e Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças de repressão ao movimento dominaram Recife e Olinda, e depois o Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram severas. Frei Caneca foi condenado à morte, porém acabou sendo fuzilado diante da recusa dos carrascos em executar a ordem. Então, esses revoltosos que estavam se manifestando contra o imperador, ele mandou que essas pessoas fossem caçadas e serem mortas. Frei Caneca foi conhecido em história como símbolo ideal de liberdade. E aí, para a gente finalizar, a insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Dom Pedro resolveu abdicar no dia 7 de abril de 1831. Por isso que o primeiro reinado se deu até 1831, porque foi quando ele decidiu abdicar. Por conta do autoritarismo dele, por conta dessas ordens, as pessoas estavam se revoltando e no final das contas ia acabar em guerra, em morte, né, e destruição. Aí, quando Dom João VI morreu, que foi o pai de Dom Pedro I, ele resolveu voltar para Portugal, deixando quem? Seu filho, né, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, ficando sob a responsabilidade de José Bonifácio, que até atingir a maioridade. Ficou nas mãos de um regente. Por isso que a gente tem um período regencial. Período regencial, depois mais lá na frente vocês vão ver que foi o período, como ele não podia assumir até uma certa idade, depois ele teve a maioridade dele adiantada para que ele pudesse, e aí depois, chamado período regencial, porque foi o regente que ficou no lugar dele, até ele poder assumir, né, o governo. Aí o governo ficou nas mãos do seu regente, e assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro renunciou à coroa de Portugal, entregando a sua filha, Dona Maria da Glória. Certo? Então, aí vocês respondem a atividade, que é referente a esse assunto, que fala do primeiro reinado, como se deu o primeiro reinado. Depois a gente seguinte, a gente vai ver o período regencial e aí mais por diante. E aí a gente finaliza a nossa aula. Amanhã a gente volta com mais uma aula. Fiquem todos com Deus. Beijos e até amanhã.